Você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana e nós vamos hoje discutir sobre princípios éticos e morais, levando em consideração principalmente os relacionamentos interpessoais. Para nós começarmos essa discussão, será necessário, em primeiro lugar, discutir sobre o que é ética. Ética é um conjunto de valores morais, costumes e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Mas como que isso funciona, professora? Funciona da seguinte maneira: os princípios éticos, eles são uma forma de acordo para que a sociedade viva em equilíbrio. Ah, professora, eu não assinei acordo nenhum. Não, mas não é um contrato dessa maneira. Isso são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Tem a ver com os costumes da sociedade, com os princípios, com aquilo que é importante para as pessoas, com aquilo que as pessoas vivem durante o seu tempo de vida nessa terra. Então eles pensam, o que vai ser importante? Será que é importante eu respeitar as outras pessoas? Será que é importante eu respeitar a propriedade privada? Será que é importante eu respeitar os animais? Isso tudo são coisas que vão formando um código ético que orienta as pessoas na maneira delas agirem. Então vamos discutir um pouquinho agora alguns fatos sobre a ética. O primeiro é, ela determina a forma como as pessoas devem agir. Por quê? Porque, em geral, as pessoas, elas, se deixarem se levar pelos seus instintos, elas vão fazer apenas aquilo que é melhor para elas. Então, a pessoa vai olhar e falar assim: olha, o meu vizinho, ele tem um pé de goiaba carregadinho e eu tô com vontade de comer goiaba. Ah, deixar goiaba pro vizinho nada, eu vou lá, vou comer todas as goiabas do pé e aí ele não precisa de goiaba nenhuma. Não, mas existe um princípio ético que vai ensinar as pessoas sobre a propriedade, porque o vizinho que plantou, que cuidou da goiabeira, ele pode, se ele quiser, ele pode dividir com os amigos, com os vizinhos, mas tem que haver esse respeito, tem que haver essa consideração pela forma como as pessoas vivem, pelo trabalho. Então, a ética, ela vai nos orientar sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. Uma característica da ética é que ela é um valor que serve para todas as pessoas, ou pelo menos para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, em toda a sociedade, nós temos pessoas das mais variadas crenças religiosas e temos pessoas que não têm religião e que não têm uma crença. Para todas essas pessoas, por exemplo, é igualmente errado a questão de matar uma pessoa. Matar é errado para todas as religiões. Mas e matar um animal? Matar um animal para comer, igual a gente come carne de boi, algumas pessoas comem de porco, e matar um animal para comer é correto? Muitas religiões consideram que é correto, que é justo, mas existem religiões que não consideram que é correto. Então, esses valores que são particulares, que uma pessoa pode escolher se ele segue ou não, eles são normalmente chamados de moral, enquanto que a ética são valores que são comuns a toda a sociedade, que não é uma escolha unicamente pessoal, mas que é uma coisa que vai fazer bem para a sociedade como um todo, e aí, independente das diferenças, as pessoas tendem a seguir estes valores. Segundo fato sobre a ética que nós vamos falar no dia de hoje, ela pode variar em cada sociedade e em cada grupo. Como eu disse para vocês, apesar da ética ser uma regra geral dentro de uma sociedade, existem alguns fatos que fazem com que a ética seja diferente, por exemplo, aqui no Brasil e na Índia.
Eu acabei de citar para vocês o exemplo das religiões que proíbem consumir carne de animais. Na Índia, boa parte dos valores éticos que eles vivem naquele país são influenciados pelo hinduísmo. O hinduísmo é uma religião tradicional que tem milênios que existe e que os seguidores do hinduísmo têm uma teologia que se aproxima de um conceito chamado panteísmo. Panteísmo é a crença que a essência divina está em todos os seres. Então, se a essência divina está em todos os seres são sagrados. E aí, por isso, eles não comem carne vermelha, eles não comem carne de vaca, porque eles consideram que é errado comer um animal que em si traz a essência divina. Inclusive, vocês devem conhecer aquele restaurante famoso de sanduíches, de hambúrgueres, que tem 2 arcos. Aquele restaurante na Índia, ele não serve hambúrgueres de carne. Eles são feitos de outra coisa, são hambúrgueres vegetarianos, porque eles consideram errado comer um animal que é sagrado. Aqui no Brasil, nós não temos esse princípio dessa forma. Por quê? Porque a religião majoritária no Brasil é o cristianismo, tanto católico quanto evangélico. E são esses grupos que acabaram influenciando mais na formação da sociedade, no aprendizado de normas éticas e acabam fazendo com que as pessoas se vejam de uma forma diferente do que as pessoas que são seguidoras do hinduísmo e vejam os animais também de uma forma diferente. Então, embora a ética seja uma norma universal, ela acaba sendo diferenciada em lugares diferentes do mundo. Então, aqui no Brasil, uma norma ética para todos os brasileiros é possível, mas aplicar a norma ética do Brasil na Índia não é possível. E aplicar a norma ética do Brasil lá na Rússia não é tão possível. Por quê? Porque as sociedades são diferentes, os costumes são diferentes e aquilo que eles aprenderam como certo e errado, justamente por esse processo de formação da sociedade, vai ser diferente. Então, a ética é uma regra universal, mas ela também pode ter algumas variações. É claro que existem princípios que acabam se tornando universais devido à gravidade daquilo que eles acarretariam. Por exemplo, não matar, não roubar. Por que é errado matar e roubar? Isso em qualquer sociedade é errado, por causa do sofrimento que isso traz para as pessoas envolvidas, por causa da dificuldade que as pessoas teriam em se estabelecer, em organizar a sua própria vida. Então, são normas que acabam se tornando universais e, por isso, são comuns na maioria dos códigos éticos que a gente tem notícia. O que são códigos éticos? São um conjunto de normas que as pessoas têm como certas e o conjunto das coisas que elas não praticam por considerarem erradas. Então, em cada sociedade, cada grupo religioso tem o seu próprio código ético. Pode variar, como eu já falei com vocês, mas, em geral, para a maioria das pessoas da sociedade, os princípios éticos vão ser muito semelhantes. Continuando, a educação e as religiões, elas ensinam princípios éticos. Por quê? A educação, ela é um processo que ajuda as pessoas a viverem em sociedade. Vocês sabem, vocês são alunos da escola e vocês sabem que a escola muitas vezes não ensina, não é só português, matemática, geografia e história. Vamos lembrar lá do inicinho, quando vocês entraram no primeiro ano do ensino fundamental? E aí a professora colocava um cartazinho na sala. Combinados. O que são esses combinados? Eles normalmente não têm a ver com a matéria, mas eles têm a ver com
aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí tem lá no cartazinho do combinado: não morder o coleguinha. Gente, isso faz parte de algum conteúdo escolar? Não, não faz. Mas é um código ético. Você começa a aprender que você não deve agredir o seu colega, porque o seu colega, ele também sente dor. E se você mordê-lo, vai sentir dor como se você também sentiria se ele te mordesse. Então é melhor que as pessoas não fiquem se mordendo por aí, porque isso causa sofrimento. E aí, no combinado tem outras coisas. Não pode tomar o lanche do coleguinha, não pode brigar, não pode falar palavrão. Normalmente, essas coisas não são relacionadas a nenhum conteúdo escolar, mas são princípios éticos que ensinam a você e a cada um de nós a viver em sociedade, a conviver, a saber lidar com as pessoas da melhor maneira possível. E as religiões? O que as religiões têm a ver com a ética? Porque, em geral, as religiões possuem seu próprio código ético. Eu acabei de falar com vocês sobre a questão do hinduísmo, mas não é só o hinduísmo que possui um código ético. O cristianismo, que é a religião mais comum no Brasil, ele tem um código ético que se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, todo o Novo Testamento pode ser baseado mais ou menos nessa ideia de você não desejar ao outro aquilo que você não gostaria que acontecesse com você. Outras religiões podem ter códigos éticos diferentes ou podem ter códigos éticos que se parecem com o do cristianismo. Por exemplo, o espiritismo kardecista, que ensina que fora da caridade não há salvação. É muito aproximado desse código ético que eu acabei de falar, do amar ao próximo como a si mesmo. Porque você vai procurar socorrer aquelas pessoas que estão em alguma necessidade. E assim, cada religião costuma ter o seu próprio conjunto de normas. E as pessoas, para que sejam boas seguidoras daquela religião, elas necessitarão seguir esse código de normas. E aí as pessoas acabam aprendendo também a conviver em sociedade por causa dessa religião. E as normas religiosas acabam servindo como um pano de fundo para que a pessoa aprenda a respeitar o próximo, a conviver com o próximo e a não causar nenhum dano às pessoas com quem ela convive em sociedade. Quem não segue a ética do grupo a que pertence é chamado de antiético. E nisso é preciso chamar atenção sobre um aspecto em particular da ética. Porque lembra quando eu falei com vocês que a ética pode variar? Também existem conceitos éticos que só são aplicáveis em lugares e em contextos específicos. Por exemplo, vocês já ouviram falar de bioética? A bioética é um ramo da ética que tem a ver com os seres vivos. Como que eu devo agir com um ser vivo? Será que será que eu posso utilizar cobaias animais em determinado experimento? Será que desde o início eu posso usar uma cobaia animal? Eu só posso passar a usar quando eu tiver certeza que está seguro? Quando vai ser seguro aquele medicamento ou aquele cosmético que eu estou desenvolvendo e que já passou por uma cobaia animal? Quando eu sei que é seguro começar a testar em seres humanos? Isso tudo são questões da bioética. Nós estamos aqui vivendo no momento uma pandemia de coronavírus, e os cientistas estão trabalhando por uma vacina. E aí o cientista chegou ali numa vacina, ele vai sair por aí espetando todo mundo e aplicando a vacina? Não. Primeiro ele precisa fazer testes para garantir que é seguro. Isso é um exemplo de bioética. Isso é um exemplo de coisas que a pessoa tem que respeitar para que o direito de todos na sociedade esteja garantido. Não se pode fazer experiência com vidas humanas dessa forma. Então, continuando,
Por isso eu disse, a bioética, ela pertence a um grupo específico que vai se preocupar com isso. Se você for ser médico, muito provavelmente você vai estudar bioética na faculdade. Se você for ser farmacêutico ou biólogo, você vai estudar bioética. E se você for ser engenheiro? Não. Por quê? Porque o engenheiro, ele não precisa de saber bioética para trabalhar. O pedagogo não precisa saber bioética para trabalhar, mas quem trabalha nessa área de ciência precisa saber. Então, a ética, ela também tem essa característica. Existem partes da ética que só são aplicáveis a grupos específicos e a contextos específicos. Ok, professora, mas e nas relações interpessoais? As pessoas, elas tendem a se aproximar, a se relacionar com maior qualidade com aquelas pessoas que têm princípios éticos semelhantes aos seus. Por que isso? Porque existem sociedades que elas são mais fechadas. Então, elas consideram, por exemplo, que o certo e o errado é mais rigoroso, por exemplo, em questões de roupa. Então, para a gente aqui no Brasil, é normal nós mulheres sairmos com o cabelo aparecendo, podemos sair de saia, de bermuda, podemos usar calça comprida. É claro que existem religiões que proíbem aqui no Brasil também, mas aí eu já estou falando da ética macro, a questão dos países. Existem países em que isso é proibido. Então, as pessoas vão ter a tendência de se relacionar melhor com quem tem princípios éticos semelhantes. Isso vale também na sua convivência pessoal e cotidiana. Normalmente, você tende a fazer amizade com pessoas que acreditam em coisas parecidas. Por isso que a gente vê, às vezes, as pessoas que são de uma mesma religião se agrupando. Por quê? Porque elas obedecem o mesmo código ético, elas estão, como se diz, falando a mesma língua e se entendem com mais facilidade. Mas, então, se a ética ela é tão importante no meu relacionamento interpessoal, como que eu vou conviver com a outra pessoa? Eu tenho que primeiro fazer uma reflexão sobre quais são os meus princípios éticos. No PET de vocês tem duas frases que eu queria discutir com vocês agora. A primeira é essa aqui. De todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é conhecer a si mesmo. Porque você precisa refletir sobre quais são os seus princípios éticos. O que é certo e o que é errado para você? O que você considera que realmente é importante? A sociedade que você está, o que ela considera que é certo e que é errado? E você, dentro da sua moralidade, que é a sua disposição de seguir aquelas regras ou não segui-las, ou de adaptá-las e ir além delas, fazer uma regra mais importante ou mais elaborada para você do que a regra que toda a sociedade segue. Você precisa fazer essa reflexão, porque isso vai te ajudar a pensar sobre a sua vida e vai te ensinar a se relacionar com as pessoas. E a outra frase é essa aqui. A chave para conhecer os outros de maneira efetiva é aprender a se conhecer primeiro. Quanto mais você conhece a si mesmo, melhor poderá se relacionar com os demais, a partir de uma posição de confiança, segurança e força. Como eu posso conviver com alguém que é diferente de mim? A primeira coisa é que eu tenho que saber quem sou eu. Eu tenho que saber o que é importante para mim, até onde que eu estou disposta a ceder, ou até onde que eu falo, não, isso para mim já vai além dos meus princípios, já vai além da minha moralidade e eu não concordo que as regras éticas sejam abandonadas dessa forma, ou eu considero que elas devem ser valorizadas. Então, para que você chegue a uma conclusão sobre quem que são as melhores pessoas para você se relacionar, para sua amizade, para os namoros, você tem que primeiro saber
O que é importante para você? Quais são as regras éticas mais importantes para você? Eu deixo essa reflexão como uma tarefa da nossa aula, mas também como uma tarefa para a sua vida e para a melhoria da sua vida, para que você saiba conviver melhor com as pessoas. Um abraço e até nossa próxima aula.